Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, tô chegando para mais um vídeo e hoje eu vou falar de uma só tacada de duas vergonhas cometidas pela UEFA e pela Conmebol. A gente tem aqui, por razões históricas e por razões de repetição de problemas, a gente tem a tendência a criticar muito mais a Conmebol do que criticar a UEFA. Por coisas básicas até, mas no vídeo de hoje eu vou criticar as duas, por motivos diferentes, mas vou criticar as duas ao mesmo tempo no mesmo vídeo. Então vem aqui embaixo, deixa o seu like, o seu gostei, que é importante pra gente, e claro, se inscreve no canal, chegando a 93 mil inscritos, muito obrigado. Cara, essa terça-feira é um dia muito complicado, tanto para a UEFA quanto para a Conmebol. Vou começar com a parte da UEFA. Por que complicado para a UEFA? Hoje, o Arsenal se posicionou oficialmente como finalista da Europa League, dizendo que não vai levar para a grande final, a final que vai ser disputada no próximo dia 29 em Baku, capital do Azerbaijão. O Arsenal disse que não vai levar um dos seus jogadores por conta de uma situação política. É verdade, é importante a gente dizer isso. O Henrik Mkhitaryan, que é o jogador do Arsenal, que se destacou muito, apareceu muito no Borussia Dortmund, foi para o United, não foi também e estava no Arsenal. Ele foi um jogador que participou da campanha do Arsenal finalista da Europa League, eu tenho aqui os números dele, 11 jogos, 6 jogos como titular, deu 3 assistências no torneio. No mata-mata, ele perdeu a condição de titular. Nas últimas 5 partidas do Arsenal, ele foi reserva nas 5, mas entrou no decorrer da partida nas 5. Então é um jogador da rotação, um jogador que é utilizado pelo Unai Emery. O Mkhitaryan, ele é armênio, ele nasceu na Armênia. A Armênia, ele é um país vizinho ao Azerbaijão. Então, para a gente não alongar muito o vídeo, a Armênia e o Azerbaijão, que são duas ex-repúblicas soviéticas, entraram em disputa já no final lá nos anos 90, entraram em disputa por uma região no sudoeste do Azerbaijão. É uma região que pertence ao território do Azerbaijão, mas cuja população, em sua maioria, tem origem armênia. Então ficaram entrando naquela disputa, houve até uma guerra, houve um conflito armado, pessoas morreram por conta disso. Voltaram a se estranhar por isso em 2008 e voltaram a se estranhar por isso em 2016. A situação é que hoje a Armênia e o Azerbaijão não têm nenhuma relação diplomática. Ou seja, um cidadão da Armênia não consegue entrar no Azerbaijão, um cidadão do Azerbaijão não consegue entrar na Armênia. O Mkhitaryan é armênio e deveria estar em Baku, no Azerbaijão, com o Arsenal. Não vai poder jogar. Não vai lá jogar porque hoje o Arsenal se manifestou dizendo que tentou de tudo com a UEFA, tentou de tudo com o governo dos dois países e não houve nenhuma solução diplomática para a questão. E o Arsenal e a UEFA estão muito preocupados com a segurança do Mkhitaryan e, por consequência, da delegação do Arsenal nessa final, que vai ser disputada no território do Azerbaijão. E a UEFA, inclusive, não garantiu, disse que não tinha como garantir a segurança do Mkhitaryan. Então, cara, esse é um ponto muito importante. A UEFA escolheu um lugar como sede de um dos seus principais produtos, não é o principal, mas é um dos principais, é o segundo torneio mais importante de clubes que a UEFA organiza. Escolheu um lugar que tem um conflito diplomático com outro país. Isso é muito importante a gente colocar, tá? Porque isso era sabido. Você tem até um argumento de dizer que, mas ninguém se preocupou com isso antes. É verdade. O Arsenal viajou até Baku na fase de grupos para enfrentar o Karabag e o Mkhitaryan já não viajou. O Mkhitaryan não foi nesse jogo, justamente por conta desse caso. E alguém ali deveria ter pensado, cara, isso pode acontecer. E se o Arsenal chegar na final? Ele vai ter que ir para o Azerbaijão, o Mkhitaryan não vai de novo? Isso tem cabimento? Não tinha cabimento já na fase de grupos. Você não pode, numa competição esportiva, uma competição para integrar povos, você não pode esse tipo de situação. Embora a situação socioeconômica, sociopolítica,
já exista, já esteja prevista na UEFA. Por exemplo, a UEFA não permite sorteios de clubes da Ucrânia com clubes da Rússia, por exemplo. Então, quando vai sortear, se houver alguma possibilidade disso acontecer, eles tiram. Então, você tem essa situação. Agora, então, a UEFA colocou esse jogo nesse país e está gerando essa situação. E que cabe a gente refletir, né? A UEFA, quando o Platini assumiu, o Platini, para ganhar a eleição, ele fez um montão de conchavos. E aqui não estou nem não estou nem colocando juízo negativo na palavra conchavo, mas ele fez várias amarrações. Entre elas, de levar grandes torneios para países periféricos da Europa. E assim ele começou a fazer. Nós já tivemos uma final da Liga dos Campeões em Kiev, a gente teve Supercopa da Europa na Estônia, já tivemos Supercopa da Europa no Azerbaijão, a UEFA de 2020 vai ser a Eurocopa, né? A UEFA Euro de 2020 vai ser disputada em várias cidades, entre elas cidades menos relevantes. Então esse era o compromisso de campanha do Platini, ok? Tem a questão política aí, tem a questão que isso rende voto. A UEFA tem 56, se eu não estou enganado, votos, né? São 56 federações, você tem que ter voto para todo mundo para ganhar a eleição, ok. Bacana, você leva grandes eventos para países periféricos que não estão muito acostumados. Você ajuda a desenvolver o futebol, pode ajudar a desenvolver o futebol nesses locais, mas você tem que observar a cidade que você está colocando, a cidade que você está dando o torneio e as condições dessa cidade, desse local. Tanto condições políticas, de você colocar num governo com pouca democracia, num governo em que a democracia não é tão sólida assim, quanto também até essas questões estruturais. Por exemplo, a UEFA emitiu um comunicado para o Arsenal e para o Chelsea, dizendo que ela só daria 6 mil ingressos para cada torcida. 6 mil para a torcida do Chelsea, 6 mil para a torcida do Arsenal. Por quê? Porque a cidade de Baku não tem estrutura para receber mais do que 15 mil visitantes. Não tem para aeroporto, não tem para hotel, não tem para restaurante. Ou seja, a UEFA falou, cara, a gente só vai dar 6 mil para o Arsenal, 6 mil para o Chelsea, porque aí dão 12 mil e 3 mil entram com convidados, com pessoal da própria UEFA para organizar e tudo. Porque a cidade de Baku não tem condição de receber ao mesmo tempo mais 15 mil visitantes. Então, isso é um problema. Isso é um problema. A UEFA colocou um grande jogo numa cidade que tem problemas estruturais. Enfim, essa passagem do Mkhitaryan não poder jogar por uma questão política é uma das grandes vergonhas da história da UEFA. É uma coisa vergonhosa, uma coisa que a UEFA deveria se envergonhar. Vamos ver se muda para frente. Vamos falar então da Conmebol. Por que a Conmebol também está nesse vídeo? Hoje, a Conmebol soltou um comunicado em que ela ratifica que nenhum clube que esteja fora da primeira divisão do seu país pode disputar uma competição da Conmebol. Não pode disputar Libertadores, não pode disputar Copa Sul-Americana. Ou seja, o que isso quer dizer? O time, no ano que ele vai disputar ou Libertadores ou Sul-Americana, está na segunda divisão, ele perde a vaga. Não importa como ele fez para ganhar a vaga, não importa se ele teve mérito, o que importa é que ele não vai para disputar nem a Sul-Americana, nem a Libertadores. A UEFA soltou esse comunicado para elucidar a questão, porque do jeito que estava escrito que o time não podia disputar a Sul-Americana, mas podia disputar a Libertadores. Hoje a Conmebol chegou, a Nueva Conmebol, né? A Conmebol nova, diferente, uma pinóia, né? Diferente, uma história para boi dormir, mas tudo bem. Disse que não existe isso. Nem Libertadores, nem Sul-Americana. Nenhuma competição da Conmebol pode ser disputada por um clube que esteja fora da primeira divisão local. Isso é um absurdo. Primeiro motivo que isso é um absurdo. As competições atualmente estão em andamento. Por exemplo, a Copa do Brasil, que está em andamento, ela tem times da primeira divisão, times da segunda divisão e times da terceira divisão.
tem o Sampaio Corrêa, que está na Copa do Brasil, tem o na Série C, né, o Sampaio, o Paysandu está na Série B. Né? Então aqui não importa se eles vão ganhar ou não, pode ser que ganhem, é uma competição de mata-mata, é difícil pela disparidade dos times, mas é competição de mata-mata. Enfim, então a competição já está em andamento. E no regulamento da competição está dizendo que o campeão da Copa do Brasil vai para a Libertadores. Então se a Conmebol coloca isso, você já vai ter um regulamento rasgado aí. Na Copa da Superliga da Argentina, lá na Argentina fizeram uma Copa da Superliga lá. Tem um clube, o Tigre, que está na semifinal. E no primeiro jogo da semifinal já ganhou de 5-0. Ou seja, ele tem uma boa possibilidade de estar na final. O campeão da Superliga, o vice-campeão da Copa da Superliga Argentina, automaticamente, o vice, automaticamente já está na Sul-Americana. Ou seja, o Tigre passando para a final já vai estar na Sul-Americana. O campeão da Copa da Superliga vai para a Libertadores. Então, se o Tigre ganhar a Copa da Superliga, pelo que está no papel, ele vai para a Libertadores. A Conmebol acabou de dizer que não, que esses times, seja da Copa do Brasil, seja da Copa da Superliga da Argentina, não vão para a Libertadores, não vão para a Sul-Americana. Então, cara, ela tá rasgando o regulamento no meio da competição. Isso por si só é um absurdo. Outra questão, você tá tirando o mérito de alguém que, se ganhar, terá ganho a vaga na moral, no campo. Porque se o Paysandu, se o Sampaio Corrêa forem campeões da Copa do Brasil, ou então se a Copa do Brasil tiver um campeão, um time que neste ano, em 2019, está na Série A, mas que pode cair no Brasileiro, isso pode acontecer. Por que não pode acontecer? Já aconteceu. O Palmeiras ganhou a Copa do Palmeiras de 2012, ele ganha a Copa do Brasil em 2012 e cai no Brasileiro. Em 2013, quando ele joga a Libertadores, ele joga estando na segunda divisão. Então isso já aconteceu. Pode ser que um clube que ganhe a Copa do Brasil seja rebaixado no Brasileiro em 2019. E aí você vai tirar a vaga. Não dá para entender. É um absurdo o que a Conmebol está fazendo. É uma vergonha isso. E isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Só lembrando, já tivemos 4 clubes brasileiros que estavam fora da primeira divisão disputando a Libertadores. O Criciúma, quando ganhou a Copa do Brasil em 91. O Santo André, quando ganhou a Copa do Brasil em 2004. O Paulista, quando ganhou a Copa do Brasil em 2005. E o Palmeiras, que eu acabei de citar, quando ganhou a Copa do Brasil em 2012. Então isso já aconteceu. E agora não pode acontecer mais com a Conmebol rasgando o mérito. Só para você dizer, mas aí tá errado, porque a Copa do Brasil ou as Copas, a Copa Argentina não deveria dar vaga na Libertadores. Isso é um outro tema, tá? Isso é um outro debate. Talvez até possa ser um bom debate. Mas a questão na Europa, um clube de segunda divisão ou um clube fora da primeira divisão pode disputar a competição europeia. Não pode disputar a Liga dos Campeões, é verdade, porque nenhuma Copa Nacional dá vaga na Liga dos Campeões, lá na Europa. Ok. Mas um time que ganha uma Copa Nacional longe da primeira divisão, ele pode sim jogar a Europa League. Não tem problema nenhum. Por exemplo, o Burton Albion, time da terceira divisão inglesa, ele foi à semifinal da Copa da Liga dessa temporada. Tudo bem, foi amassado pelo Manchester City, ok. Mas um time da terceira divisão chegou à semifinal, se ele ganha a Copa da Liga, ele iria representar a Inglaterra na Europa League. Não tem esse impedimento. Se o clube pode disputar a Copa Nacional, se o clube está longe da primeira divisão e pode disputar, por que não colocá-lo na competição europeia ou na competição continental, para usar o exemplo? Então, vergonha da UEFA em impedir que um jogador participe de uma decisão por uma questão política, e a UEFA deveria ter visto isso. E vergonha da Conmebol, primeiro, virar a mesa. Isso é uma virada de mesa, tá? Com o campeonato, qualquer mudança de regulamento, sem a anuência de todo mundo, todas as partes envolvidas, durante a competição, é uma virada de mesa. É uma virada de mesa. Então, a Conmebol vira a mesa com relação à classificação. E mais do que isso, vamos supor que ela falasse, isso vai ser só para o ano que vem. Também acharia errado, porque você está tirando o mérito de quem conquistou. Queria ouvir vocês, o que vocês acham. Vem aqui embaixo, deixe o seu like, o seu gostei. Importante para ajudar aqui no canal. Se inscreve no canal, quase 93 mil inscritos.
ativa o sininho das notificações aqui em cima e, claro, deixe seus comentários, o que você acha. Quem tá pior nessa, hein? A Conmebol ou a UEFA? Manda aqui embaixo. Até a próxima. Valeu.